com a pessoa. Né? Esses traumas comunzinhos que vão acontecendo dentro de casa, às vezes o pai e a mãe estavam assistindo, sei lá, o telejornal e a criança chegou para falar alguma coisa e ele falou, fica quieto. Aquilo traumatizou a criança, porque talvez a criança queria falar alguma coisa que era importante, aí a pessoa começa a não falar mais. Uma coisa que em tese é banal. Né? Mas para quem cria um trauma, a emoção que eu sinto, né? A emoção que me gera em determinados comportamentos pode me traumatizar. Então, como que você consegue fazer isso? Tem que fazer terapia, tem que ficar ali tentando ressignificar as coisas. A gente está falando de traumas muito sutis, né? De traumas assim, que vai suaves. Mas tem casos de agressão. Sim. Né? Que as pessoas que a pessoa não pode escutar uma voz alta, que a pessoa já entra em pânico, porque vivia num meio onde os gritos eram sempre violentos. Muitas vezes, eu vou pegar. Pode criar isso, né? Pode. Vou pegar gancho nessa questão que você falou dos meios de grito violento. A resposta que o chat deu de como evitar um relacionamento ruim. Ele deu 7 dicas. Olha só. Eu vou ler aqui. A primeira. Conheça a si mesmo. Antes de se envolver em um relacionamento, é importante que você tenha uma compreensão clara de quem você é, quais são seus valores e o que você espera de um relacionamento. Se você está ciente de suas necessidades e desejos, é mais provável que escolha um parceiro que esteja alinhado com eles. Agora a Lucimar está concordando com ele. Segundo, enfim, eu concordei com não ignore sinais de alerta. Se você notar comportamento ou traços de personalidade preocupantes em um parceiro em potencial, não os ignore. Isso pode incluir coisas como falta de empatia, ciúme excessivo, que a gente estava falando, agressão verbal ou física, ou desrespeito pelos limites pessoais. Preste atenção a esses sinais de alerta. Outra coisa que você falou, que bate aqui, comunique-se abertamente. Vocês estão alinhados, hein? A comunicação aberta e honesta é a base de qualquer relacionamento saudável. Certifique-se de que você e seu parceiro estejam abertos a discutir seus sentimentos, necessidades e preocupações. Isso pode ajudar a evitar conflitos e mal entendidos mais tarde. 4. Estabeleça limites saudáveis. Os limites pessoais são importantes em qualquer relacionamento. Certifique-se de que você e seu parceiro estejam cientes. Caramba, vocês estavam alinhados mesmo, hein? Gente, eu fiz faculdade. 5. Conheça a família e amigos. Eu não vou me estender, não. Só tá dando 6. Confie em seus instintos. Isso aqui é meio preocupante. Às vezes a pessoa não tem um instinto bom. 7. Busque ajuda profissional. Aí. Concordo totalmente agora. Acho que a Lucimara fez as pazes com a inteligência artificial agora. Eu fiz, porque agora há pouco a gente fez uma pergunta que eu discordei dela. Mas, navalha de Hanlow. Sim. Que bom que a gente se discordou, porque ela me faz pensar sobre aquela questão, né? Agora eu tô aqui pensando uma coisa. Por que chama navalha? Navalha pressupõe algo cortante que traz dor. Porque tem duas vertentes, né? O fio da navalha, ele faz... Ai, gente, não sei se não me faz... Como se fosse 2 gumes, aí já começa pra um lado. Como se fosse 2... De que jeito a navalha só usa de um lado? Quem que é entendido de navalha aí? Por favor, manda aqui, ó. Então, quem é entendido de navalha, por favor, manda aí. Maquininha. O senhor tá falando assim, cara, eu não Não, sei, a navalha, assim, ela dá essa sensação de ter um corte, e aí esse corte pode sair duas coisas, né? Então você faz uma laranja em 2 partes. Isso, assim. E aí ela te dá 2 opções. É isso. Não sei, gente, não sei se eu tô falando uma bobeira. Quem é entendido de navalha, por favor, manda mensagem. Por favor, se algum barbeiro estiver assistindo, comente. Deixa aqui as mensagenzinhas. Mas pra ver isso agora. Mas comenta, voltando um pouquinho, a gente, brincando com essa parte, a gente fez algumas perguntas. Na verdade, nós fizemos algumas perguntas. A gente entrou naquele chat GPT, né? E colocamos lá perguntas interessantes sobre navalha de Hanlon. Vocês falaram. E aí, Ciro, fala aí. Na verdade, as perguntas são melhores que nós, né? A gente tá quase perdendo posto pro chat. A gente tá sobre esse risco. Exato. Daqui a algum tempo vão criar um podcast só de inteligência artificial? Imagina que interessante. Talvez seja chato de ouvir, porque a essência humana é, às vezes, uma brincadeira. A voz vai sair robotizada. Não, mesmo que não saia, mas porque a gente... A informação, talvez... A gente tem a 5ª série, né? A inteligência não tem. A gente tem a 5ª série embutida. Exatamente.
Aonde viriam os memes do Ciro com o Schopenhauer? Gente, o Schopenhauer. Que é isso? Via Não meme, é. não. Inteligência artificial descreveria Schopenhauer e fica parado. Uma pessoa que fala Schopenhauer, a gente para pra ouvir. Olha. Exato. Obrigado. obrigado pra quem tá assistindo. A gente tem TV agora, você quer anunciar? E a imagem agora voltou a ser bonita, voltou, gente. Olha lá, mudou, voltou a ser assim, bonita. É verdade. Na hora que eu coloquei na navalha de Hanlon, desculpa cortar rapidinho antes da pergunta. Tá na navalha, corta antes mesmo. da navalha, Olha o corte. apareceu essa imagem dessas duas Cabeças. Essa cabeça tá desorganizada, a linha, digamos assim. A de Uhum. lá Ela já tá já tá mais organizada. organizada. Isso. É da navalha de Hanlon ou é de outra coisa e só. Não, é apareceu de a outra imagem? coisa. Isso daí tem muito a ver com quando você coloca dentro da psicologia isso, é uma organização de ideias. Aí eu pensei em Né? emoção e razão. Eu pensei em organização Não. de ideias também. Não, ela tem Mas mais eu a não ver com a sabia se tinha a ver organização com de a ideias. navalha. Porque ali você vê ali meio que confuso. E aí, quando você começa a puxar, e aí você percebe que você tira da cabeça da pessoa pela fala, olha por onde sai. É pela fala que vem. Isso. E essa organização vai tendo pela fala. Vou te dar um exemplo de navalha de Hanlon que eu recebi esses dias atrás, um videozinho, que era o seguinte. Um casal estava indo viajar, estava no aeroporto, esperando o voo, e falaram assim, amor, vamos tomar um cafezinho ali, naquela franquia baratinha do café? Aquela verdinha? Ali, ó. E vamos. E aí chegaram lá, e o cara olhou os preços do café, tipo assim, um cafezinho, petitinho, R$30. E o cara fez uma brincadeira. Olha, contexto. Estavam saindo de viagem de férias, o casal, tal. O cara fez uma brincadeira com a atendente. Nossa, cara, o café, né? Vai vir o quê? Vai vir a máquina junto, tal. Fez uma brincadeirinha. E a moça, vai querer ou não vai? Aí ele, não sei o que, tal. Vou sentar no fundo. Você foi lá, sentaram-se no fundo lá, ficaram, demorando. Ele levantou. Foi lá perguntar, nosso café já tá saindo. Você vai querer? Sim, vou querer. Tava sentada lá no fundo, esperando o café. Já levo. Nossa, mas que moça não tão simpática, né? E aí ela chegou na mesa e paf! Jogou os cafezinhos. E aí o casal começaram, nossa, mas que falta, gente, um café que você paga R$30, sei lá, eu acho que Tem você que ser bem servido, né? tinha que ter uma massagem junto, uma coisa mais assim, né? Tô saindo de Exatamente. viagem, uma pessoa vem assim, tal. Pagando caro no café. Você vai atribuindo valores. E aí a esposa ficou muito brava. Isso era um videozinho que contava essa história, tá? A esposa ficou brava, aí ela falou: vou chamar o gerente, porque ela não pode me tratar assim, porque eu tô pagando, que bababá, bababá. O cara teve uma sacada. Não, peraí, na hora que eu for pagar, eu falo com o gerente. Não deixou a esposa ir falar, porque a esposa já tava assim Rim quente. pra falar. E aí, quando ele foi pagar, ele virou pra ela e falou assim: você tá bem? Bem estressada. E aí ela começou a chorar. A atendente. Ela começou a chorar, compulsivamente. E ela falou, não, eu não tô bem. E eles tinham observado que o tempo todo ela estava no celular. Ela, não vem me atender, e ela no celular. Mas que funcionária folgada, deve estar querendo um motivo para ser demitida, que não sei o que. Pô, uma franquia, aquela verdinha. Que o café custa R$30. Da E eles- serinha lá? Aquela Sereia lá. estranha, né? Aquela é feia. Aí, enfim. E aí ele perguntou pra ela, você tá bem? Ela, não tô bem. Eu não consegui folga hoje, porque a outra pessoa que trabalha tava com Covid, não conseguia, não sei o que. Eu sou gerente e eu não consegui vir. E não me lembro agora se era o filho ou se era o pai. Estava numa cirurgia naquele momento e ela não conseguia se concentrar ali. E aí ele, desculpa, não sei o que, falou com ela. Pediu para falar com um superior dela e não conseguiram falar, e aí a historinha foi e ela começou a chorar. Ele, não, vou te dar um abraço. Talvez você precise de um abraço. Eu tô saindo de férias, mas você me tratou. E ela falou assim, olha, mil desculpa por ter É porque na hora que você pediu, foi na hora que ele entrou mesmo na sala de cirurgia, e aí eles conversaram. E aí você fez uma piadinha, eu não tava com humor nenhum. Cara, eu tava preocupada porque, sei lá, um parente meu tava aí fazer uma cirurgia e você faz uma brincadeira num momento que pra mim não é brincadeira. E eu não consegui não estar aqui. Eu tive que vir pra cá. Então, assim, o que o cara fez? Pegando navalha de Hanlon. Deu a oportunidade a ela de ouvir
o porquê que aquela agressão, assim, puf, né? Era uma coisa muito visível, o tanto que Comportamento. ela estava desorganizada, o tanto que ela estava estressada naquele momento. Eles poderiam ter brigado. Talvez se a esposa tivesse ido, já ia, você é uma grossa. Imagina uma pessoa que Uhum. queria estar no hospital acompanhando uma cirurgia de um filho ou do pai, não conseguiu essa liberação, tá no trabalho, e aí você é obrigada não, o teu comportamento te levou àquilo, né? Porque talvez você também não teve controle emocional, e aí a gente volta na inteligência artificial aí, porque ela também fala muito sobre questão de controle emocional. Ela tem uma pergunta aqui pra você depois, viu? Eu não sei se eu quero falar com ela. Eu não sei se eu tenho QI pra falar com ela. Mas enfim. E aí, se essa moça tivesse ido, eles teriam batido boca. Teria entrado numa Às discussão. vezes o merece ser demitido, talvez. Ela poderia ser demitida, porque elas poderiam, né? Porque aí eu tô inflamada com com uma grosseria que eu recebi no momento meu de lazer. E eu, sei lá, não tô afim de deixar isso barato. Você entra numa confusão, você entra. E aí você cria uma cascata de coisas negativas pro seu dia. E aí depois a moça ficou preocupada, pediu até o telefone, né? No videozinho, mostrando, depois você me passa o telefone pra saber se está tudo bem, se tá legal, tal. Quando eles voltaram de viagem, passaram por lá, e aí, deu certo? A cirurgia, bababá, bababá. E essa moça se sentiu acolhida. Então, a navalha de Hannon, ela vem pra aí também, entendeu? Deixa eu ouvir o que você tem pra me falar. E às vezes, quando você fala alguma coisa, a princípio eu posso ter ficado chateada com o que eu fiquei sabendo antes, mas aí quando eu te escuto, quando você se justifica, né, se justifica não, quando você me mostra o seu lado da história, a gente pode amenizar as situações. A navalha de Hanlon, a primeira vez que eu ouvi falar dela, eu estava fazendo pós-graduação em gestão de pessoas, e aí se falavam disso. Então, assim, quando a gente trabalha com recursos humanos dentro de uma empresa, você tem que ouvir os dois lados da situação. Aí tem pessoas que falam assim, ai, você é tão boazinha. Vai lá em casa. Pergunta para minhas crianças. Não, não sou. Mas quando eu tô ali, que eu tô fazendo o meu trabalho, eu preciso disso. Eu preciso ouvir o que a pessoa tá falando. Então, assim, N situações já aconteceram com relação a isso. De pessoas que chegavam atrasadas sempre. Aí vinha meu superior e falava, porque tem não sei o quê, desconta a hora. Então tá, então, antes de descontar a hora, deixa eu ir ver o que é, o que tá acontecendo. E aí você ia conversar com a pessoa tinha uma história que você falava, como é que eu vou falar agora pra ela Que eu vou que eu descontar. vou descontar? Muito boa história, mas ó. Aí É, joga a bola com o mas- chefe, você mas que é o deu- chefe, você que fale. Deu ruim aí. Fala, não, foi o chefe, você quer falar. E aí você começa a criar estratégia para a pessoa, para ela se livrar do. Então, assim, a pessoa tinha que sair de casa a tal horário, o ônibus passava na porta a tal horário, ela tinha que deixar a criança na creche, que era bem distante, pegar um outro ônibus para chegar, mas o ônibus chegava, não sei o quê, e às vezes atrasava. Às vezes, ela também Às conseguia vezes fazer todo o atrasava percurso. na creche, ela chegava no horário, mas a creche tinha atrasado porque a funcionária que abre o portão não tinha chegado. Então, sempre tinha uma historinha, Eu tô parecendo aquela cena do Curioso Caso de Benjamin Button. Que não é? acontece aquele tanto de coisa que no fim, eu não lembro o resultado, mas a série de eventos levou àquele. Eu não lembro Também não. do filme. Eu só lembro que ele fica mais jovem. Não, Ele vai, mas eu também não Tem me uma lembro. cena lá que fala Ai, isso, eu vou ter que mostra uma assistir. série de eventos, que isso que você tá falando, a creche, ela atrasou, problema na creche, que mostra, tipo assim, a sequência de eventos que levou o resultado dele lá, da situação que aconteceu. E se você não ouvir a pessoa, você não vai entender que aquilo tudo estava acontecendo. Então vamos criar uma estratégia. Você, em vez de chegar às 8, você passa a chegar às 8h30, mas aí você põe essa meia hora ou mais no final da tarde, porque no final da tarde a gente precisava mais dela. E você consegue fazer isso porque não era ela que pegava a criança? Ok. Problema resolvido. Ninguém precisou ficar. Às vezes, eu acho que ela não tem abertura também pra pedir isso. Na Ela tem que cabeça chegar às 8 dela, é 8. na cabeça dela não existia a possibilidade dela chegar e falar assim, olha, posso chegar mais tarde porque eu tenho. Ela achava que isso não era um argumento bom o suficiente para ela pedir. E às vezes a própria empresa fala, não, porque o padrão aqui é das 8 às 5, então 2 horas e não tem conversa. É. Porque era assim que era antigamente.
né? Quando a gente vem daquela coisa da indústria, você cumpre o meu horário, é do jeito que eu quero, na hora que eu quero, manda quem pode, obedece quem tem juízo, Exatamente. né? E hoje a gente, dentro do desenvolvimento pessoal, você descobre, né? Você sabe que a pessoa produz muito melhor quando ela tá confortável dentro daquilo que ela tá fazendo. Sim. Então, assim, ela era muito mais produtiva com isso. Nossa. E realmente, essa pessoa, ela trabalhava na área de vendas, ela deu uma destacada. Tipo assim, ela batia metas. Falava, gente, e era uma coisa tão simples. E o meu superior, a princípio, não estava satisfeito com o trabalho dela. Pô, mas toda vez chega atrasado? Não tem um dia que a fulana não chega na hora? Mas vamos tentar. E aí, quando a navalha de Hanlon apareceu a primeira vez que eu ouvi na pós-graduação, era falando sobre isso. Como que você vai fazer a gestão de pessoas de uma forma sem prejudicá-las? Porque eu poderia muito bem ter escutado o meu superior, ele falar assim, desconta a hora dela. Olha aqui, fulaninha, descontado, tá? Você chegou. Ela ia ficar super insatisfeita com o trabalho. Sim. A gente não ia saber que o motivo pelo qual ela tinha. E dar aquele climão na empresa. Ela ia trabalhar, tipo assim, poxa, né? Cara Me chato mato do meu pra chefe. chegar no horário, não chega e ainda perco parte aí- do meu salário. Exatamente. Então, assim, de novo, aquela cascata de coisas, de sucessões de coisas Quer negativas. saber? Eu não vou fazer nada direito. Então, já que eu também não sou reconhecida, né, pelo meu esforço, vou fazer aqui meio nas coxas, não vou bater Ô, Simara, você meta. estava comentando o negócio do supervisor e eu fico pensando assim, ele botou reparo nisso. Eu até comento às vezes com minha esposa, eu falo assim, ó, quando a gente bota reparo num problema, parece que esse problema fica gigantesco, porque vira e mexe ele vai se repetir. Então se Uhum. alguém se fala assim, olha, eu não gosto quando alguém fala né? É, Você fala assim, nossa, toda hora, Né? né? toda hora você começa a falar, essa pessoa não para de falar né. Ou quando, sei lá, alguma outra coisa, eu não Aí, gosto que a pessoa eu vou- joga o sapato Eu vou no fazer uma chão, confissão. só vejo o Eu peguei sapato essa no mania de chão. observar o né. Eu vejo uma reportagem, vai estar entrevistando a pessoa, né? Aí eu falo, ai, falou né de novo. Mas Né? você tá Né? botando foco, reparo naquilo. Eu acho Nossa, que isso é eu muito, fiquei com né? esse Ruim vício. também, não é? É claro que é. Qualquer reportagem que eu vejo, a pessoa fala né no final, ih, falou né. Aí, de repente, né, e eu começo a ficar, Ai, né não, né não. larga a mão disso, né? Ai, não, né não. Mas, vamos semana, e quando o problema da Peraí, empresa... deixa eu responder rapidinho. Ô, desculpa. O que é o legal? Não é legal. A diferença entre